Ansiedade. É uma palavra que ouvimos muito hoje em dia. Parece que está todo mundo estressado, preocupado e no limite. E os números comprovam isso. A ansiedade está a aumentar, especialmente entre os jovens. A Organização Mundial de Saúde chama-lhe a epidemia de saúde do século XXI. Mas por que é que estamos tão ansiosos? O que é que se passa nos nossos cérebros e no nosso mundo que nos faz sentir assim? E mais importante ainda, o que podemos fazer em relação a isso? Este ensaio irá explorar a ciência por detrás da ansiedade, as pressões da vida moderna e, o mais importante, estratégias práticas para encontrar paz e calma num mundo que muitas vezes parece caótico. Vamos mergulhar no impacto das redes sociais, na pressão constante para ter sucesso e no medo de ficar de fora. Vamos explorar técnicas de mindfulness, o poder das desintoxicações digitais e a importância de procurar apoio quando necessário. Este é um convite para entender a sua ansiedade, aprender a geri-la e recuperar a sua paz de espírito. Porque você merece viver uma vida livre de medo e preocupação. A geração Z e os millennials estão a enfrentar níveis de ansiedade sem precedentes. Eles estão a crescer num mundo que está constantemente conectado, constantemente exigente e constantemente a comparar. Não é de admirar que eles estejam a sentir a pressão. Estudos mostram que as taxas de ansiedade entre os jovens têm aumentado constantemente nas últimas décadas. Alguns especialistas acreditam que isto se deve a uma combinação de fatores, incluindo as redes sociais, a pressão acadêmica e a incerteza econômica. O bombardeamento constante de informação, a pressão para apresentar uma imagem perfeita online e o medo de ficar de fora podem ter impacto na saúde mental. É como viver numa panela de pressão, com o lume alto. Mas há esperança. Ao compreender a ciência por detrás da ansiedade e ao aprender mecanismos práticos de coping, os jovens podem navegar por estes desafios e construir resiliência. Este ensaio é um guia para fazer exatamente isso. Para entender a ansiedade, precisamos de entender como os nossos cérebros funcionam. Os nossos cérebros estão programados para nos proteger do perigo. Quando sentimos uma ameaça, os nossos cérebros libertam hormônios como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios desencadeiam a nossa resposta de lutar ou fugir, preparando-nos para enfrentar o perigo ou fugir dele. Esta resposta é útil em perigo real, como quando estamos perante um animal selvagem. Mas na vida moderna, muitas vezes experimentamos estas mesmas respostas fisiológicas em situações que não são realmente ameaçadoras da vida. Por exemplo, podemos sentir-nos ansiosos antes de uma grande apresentação ou de uma entrevista de emprego. Os nossos cérebros ainda não se adaptaram às exigências da vida moderna. Ainda estamos programados para responder às ameaças como se fossem situações de vida ou morte. É por isso que podemos sentir-nos ansiosos com coisas que não são realmente perigosas. As redes sociais tornaram-se parte integrante das nossas vidas, mas não são isentas de desvantagens. O fluxo constante de imagens perfeitamente curadas, a pressão para ganhar likes e seguidores, e o medo de ficar de fora podem contribuir para sentimentos de inadequação e ansiedade. Imagine navegar pelo seu feed de notícias e ver os melhores momentos de toda a gente. Você vê fotos dos seus amigos em férias exóticas, anúncios de promoções e noivados, e selfies perfeitamente posadas. É fácil começar a comparar-se e sentir que não é bom o suficiente. Esta comparação constante pode levar a uma conversa interna negativa, baixa autoestima e aumento da ansiedade. É importante lembrar que as redes sociais são apenas uma amostra da vida das pessoas, não a imagem completa. As pessoas tendem a apresentar-se da melhor forma online, escondendo as suas lutas e inseguranças. Seção 5. O labirinto das redes sociais. As redes sociais também podem alimentar o nosso medo de ficar de fora, ou FOMO,
Fear of Missing Out. Quando vemos os nossos amigos a divertir-se sem nós, a ir a eventos emocionantes, ou simplesmente a divertir-se, isso pode desencadear um sentimento de urgência e ansiedade. Começamos a preocupar-nos que não estamos a viver as nossas vidas ao máximo, que estamos a perder experiências valiosas. Este medo de ficar de fora pode levar-nos a tomar decisões impulsivas, a comprometermos-nos em excesso com eventos sociais e a passar demasiado tempo nas redes sociais a tentar acompanhar toda a gente. É um ciclo vicioso que nos pode deixar exaustos, esgotados e ainda mais ansiosos. É importante lembrar que não precisamos de fazer tudo, ver toda a gente e estar em todo o lado ao mesmo tempo. Não há problema em perder algumas coisas. Na verdade, é saudável ter algum tempo de descanso e priorizar o nosso próprio bem-estar. Seção 6. O medo de ficar de fora. Então, como podemos navegar no mundo digital sem o deixar consumir-nos? Um passo importante é tomarmos consciência de como as redes sociais nos fazem sentir. Preste atenção aos pensamentos e sentimentos que surgem quando está a navegar pelo seu feed. Sente-se invejoso, inadequado ou ansioso? Se sim, talvez seja a hora de reavaliar a sua relação com as redes sociais. Considere fazer uma pausa de certas plataformas, deixar de seguir contas que o fazem sentir mal consigo próprio e definir limites de tempo para o seu uso das redes sociais. Lembre-se, as redes sociais são uma ferramenta. Você decide como as usa e quanto poder lhes dá sobre a sua vida. Pode optar por usá-las para se conectar com entes queridos, partilhar experiências positivas e manter-se informado sobre o mundo. Ou pode deixá-las controlá-lo, alimentar as suas ansiedades e roubar a sua alegria. A escolha é sua. Seção 7. A armadilha da comparação. Outro grande contribuinte para a ansiedade, especialmente entre os jovens, é a pressão para ter sucesso. Vivemos numa cultura que muitas vezes valoriza a realização, a produtividade e o perfeccionismo. Desde tenra idade, somos ensinados a lutar pela excelência na escola, nos esportes e nas atividades extracurriculares. Embora seja importante ter objetivos e trabalhar arduamente, a pressão constante para alcançar pode ser esmagadora. Quando ligamos a nossa autoestima às nossas realizações, estamos a preparar-nos para a desilusão, ansiedade e esgotamento. Começamos a acreditar que o nosso valor é condicional, dependente do nosso desempenho e realizações. Esta crença pode levar ao medo de falhar, à procrastinação e à relutância em correr riscos. Também pode tornar difícil celebrar os nossos sucessos, pois estamos sempre focados no próximo objetivo, na próxima conquista. Seção 8. Mindfulness. Encontrando a calma no caos. Então, como podemos gerir a ansiedade num mundo que muitas vezes parece caótico e avassalador? Uma ferramenta poderosa é o Mindfulness. Mindfulness é a prática de prestar atenção ao momento presente sem julgamento. É sobre observar os nossos pensamentos, sentimentos e sensações sem sermos levados por eles. O Mindfulness ajuda-nos a desenvolver uma maior consciência dos nossos gatilhos de ansiedade. Quando estamos mais conscientes do que nos irrita, podemos começar a desenvolver mecanismos de coping mais saudáveis. Por exemplo, se notarmos que tendemos a ficar ansiosos antes de eventos sociais, podemos praticar técnicas de mindfulness como respiração profunda ou meditação para acalmar as nossas mentes e corpos. O mindfulness também nos ajuda a cultivar a autocompaixão. Quando estamos ansiosos, é fácil sermos duros conosco próprios. Podemos criticar-nos por sermos fracos, dramáticos ou incapazes de lidar com o estresse. A autocompaixão é sobre tratarmos-nos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo próximo. Seção 9.
Detox digital. Desligar para a paz de espírito. Outra forma eficaz de gerir a ansiedade é fazer pausas regulares da tecnologia. As desintoxicações digitais podem ajudar-nos a reduzir o estresse, melhorar o sono e aumentar o foco e a produtividade. Quando somos constantemente bombardeados com informações, notificações e exigências à nossa atenção, não é de admirar que nos sintamos ansiosos e sobrecarregados. Fazer uma pausa da tecnologia permite que os nossos cérebros descansem e recarreguem. Dá-nos espaço para nos conectarmos conosco próprios, com os nossos entes queridos e com o mundo ao nosso redor de uma forma mais significativa. Durante uma desintoxicação digital, experimente envolver-se em atividades que lhe tragam alegria e relaxamento, como passar tempo na natureza, ler um livro ou ter uma conversa com um ente querido. Não precisa de se desligar completamente da tecnologia para colher os benefícios de uma desintoxicação digital. Pode começar devagar, reservando momentos específicos do dia para guardar o seu telefone e outros dispositivos. Também pode criar zonas livres de tecnologia na sua casa, como o seu quarto ou mesa de jantar. Seção 10. Procurando apoio. Você não está sozinho. É importante lembrar que não precisa de passar por isto sozinho. Se está a lutar contra a ansiedade, saiba que não é fraco, imperfeito ou partido. A ansiedade é uma experiência humana comum e não há vergonha em procurar apoio. Fale com um amigo de confiança, familiar, professor ou conselheiro. Partilhar os seus sentimentos com alguém em quem confia pode ajudá-lo a sentir-se menos sozinho e mais apoiado. Um terapeuta pode ensinar-lhe mecanismos de coping, desafiar padrões de pensamento negativos e ajudá-lo a desenvolver um plano para gerir a sua ansiedade. Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. É preciso coragem para reconhecer quando estamos a lutar e procurar apoio. Você merece viver uma vida livre das garras da ansiedade. Seção 11. Abraçando a imperfeição. A chave para o verdadeiro bem-estar. Num mundo que muitas vezes celebra o perfeccionismo, é importante lembrar que a imperfeição não é uma falha, mas sim uma parte fundamental da experiência humana. É nas nossas imperfeições que descobrimos a nossa autenticidade, a nossa resiliência e a nossa capacidade de crescimento. Quando abraçamos as nossas imperfeições, libertamos a pressão de sermos alguém que não somos. Damos a nós próprios permissão para sermos humanos, para cometer erros, para sofrer contratempos e para aprender com as nossas experiências. Esta aceitação é a base do verdadeiro bem-estar. Lembre-se, você é suficiente, tal como é. Você é digno de amor, pertença e felicidade, independentemente das suas realizações, da sua aparência ou dos seus seguidores nas redes sociais. Abrace as suas imperfeições, celebre a sua singularidade e saiba que é capaz de criar uma vida repleta de significado, propósito e alegria.